Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém? Primeiro é uma alegria, né? E um privilégio estar com os irmãos novamente. Nós amamos essa igreja, nós amamos vocês. E sempre que tem uma oportunidade de servir ao Senhor juntamente com os irmãos, a gente aceita com muito carinho, né? Com muito privilégio. Porque nós, todas as vezes que nós estamos juntos com vocês, a gente se sente muito amado também, né? Por Deus. E aqui a gente percebe que realmente vive aquela igreja de Atos, né? Onde uns se preocupam com os outros e ao mesmo tempo todos se preocupam com o reino de Deus, né? O crescimento. Não reparem a minha voz, eu saí de um resfriado forte, eu estava com infecção de garganta agora que está melhorando, então essa voz aqui está esquisita, mas vai dar certo, amém? Esteja orando por mim. Nós acabamos de cantar aqui sobre a graça, né? A graça de Deus que é o suficiente. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. A graça de Deus, ela é melhor que a nossa autoconfiança. Amém? E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 22. Nós vamos ler os versículos 33 e 34. Eu conversava com o irmão Samuel quando eu cheguei e falei, olha, a palavra ela não é muito grande não. O culto vai até que horas? Ele falou assim, até 15 para meia-noite. Falei, então dá tempo, né? Mas é uma breve palavra que o Senhor trouxe a nós, né? Nessa noite. E às vezes a gente pensa assim, nossa, Deus vai falar comigo, né? Não, mas ele fala com o pregador primeiro, né? A gente toma pancada, aí depois a gente só repassa, né? Todos acharam? Lucas 22? Quem achou diz amém? O texto está projetado aqui e eu vou ler junto com os irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Próximo. Jesus respondeu, eu lhe digo, Pedro, ainda que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Amém? Senhor, nós pedimos que o Senhor fale o nosso coração nessa hora, pois nós precisamos ouvir a sua voz. Em nome de Jesus. Queridos, Deus é um Deus muito bom, não é? Deus é bom para você? Deus é bom para mim também. Esse Deus, sendo tão bom, Ele fez o que ninguém teria coragem de fazer. Ele pegou seu único filho, mandou para essa terra, para que nós pudéssemos ter a salvação, porque a humanidade já havia caído lá no Éden, né? E Deus, no seu infinito amor, Ele envia Jesus então, e com Ele o plano da salvação. Quando Jesus está nessa terra, Ele escolhe algumas pessoas para caminhar com Ele. Dentre essas pessoas estava Pedro. E aí a gente pensa assim, Pedro, quanta coisa você fez, hein, Pedro? Quanta coisa você falou, né? E se eu te disser que eu e você, a gente tem um pouco de Pedro? E às vezes bastante, né? E quando nós lemos esse texto, e Pedro, assim, ó, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. É uma declaração forte, né? Mas a gente percebe que é uma declaração de uma pessoa que estava bem entusiasmada, bem empolgada, estava bem certa do que ela queria fazer. Mas eu vou mostrar para os irmãos nessa noite que a autoconfiança pode nos levar a uma queda. E é nisso que a gente precisa pensar. Pedro, ele era um dos discípulos mais próximos de Jesus. E ele andava com Jesus, aonde Jesus estava, Pedro estava também. E Pedro sabia quem era Jesus, sabia como Jesus falava, sabia como Jesus agia, porque ele estava junto com Jesus. Todas as vezes que eu e você, nós caminhamos junto com Jesus, nós conhecemos Ele. Nós sabemos o que Ele pensa, o que Ele fala, o que Ele faz. E Pedro estava seguindo esse mesmo Jesus. Pedro viveu algumas experiências sobrenaturais ao lado de Jesus. Uma delas, que a gente não esquece, é quando eles estão no mar
Jesus vem andando sobre as águas e Pedro, ele grita, né? Senhor, és tu? Se és tu, manda eu ir ter contigo. Aí Jesus fala o quê? Vem. Pedro sai do barco e Pedro anda sobre as águas. Alguém aqui já andou sobre as águas? Levanta a mão. Não ninguém, né? Só Pedro andou sobre as águas. Imagina que coisa sobrenatural. Eu imagino Pedro saindo do barco, olhando para os discípulos, olhando para Jesus e andando. Vocês já pensaram como que os discípulos ficou no barco observando essa cena? Porque poderia ser qualquer um deles, mas foi Pedro. Só que ao mesmo tempo que Pedro experimentou o sobrenatural de Deus, nessa mesma cena, ele vacilou. Porque ele começou a observar as ondas quebrando ali do lado, aquele vento nas costas, e aí ele começou a desviar o seu olhar de Jesus e ele começou a afundar. E aí Jesus vai e pega Pedro pela mão e o traz de volta. Assim como Jesus faz comigo, com você, todas as vezes que nós desviamos o nosso olhar de Jesus. Aí nós começamos a afundar. Mas Jesus, na sua misericórdia, ele vai com a sua mão e nos puxa de volta. Olha que cena espetacular, queridos. Jesus amava Pedro e Pedro amava Jesus. Só que como homem, Pedro teve os seus deslizes. Porém, Pedro era uma pessoa que agia muito por impulso. Sim ou não? Quando os soldados chegaram para prender Jesus, o que ele fez? Pegou a espada e arrancou a orelha. Por quê? Ele agia muito no impulso. Pedro também era uma pessoa muito sincera. Muito sincera. Às vezes a sinceridade dele extrapolava, né? Às vezes a gente bate no peito e fala assim, eu sou muito sincero, eu falo na cara mesmo. Mas a gente tem que ter cuidado com o que fala e como fala. Porque isso também pode nos levar a uma queda. Porém, o excesso de confiança de Pedro levou a ele a soltar essa frase para Jesus, que ele iria com Jesus ou para a prisão ou para a morte. Só que tem um problema nessa frase que Pedro colocou. As suas palavras não iriam se sustentar nas suas ações. Porque às vezes nós podemos falar, mas a nossa ação tem que refletir aquilo que a gente fala. Ah, eu amo o Senhor, mas a minha vida tem que demonstrar que de fato eu amo o Senhor. Então eu não posso declarar uma coisa com a boca e viver outra totalmente diferente. Então Pedro estava cheio de autoconfiança nesse momento. Querido, só que Jesus sabia. Uma coisa que a gente precisa lembrar é que Jesus, ele sonda os nossos corações. Ele nos conhece muito bem. Jesus sabe como eu sou, Jesus sabe como você é, Ele sabe como você anda, Ele sabe como você pensa, Ele sabe o que você faz, porque Ele te conhece. Jesus sabia que a confiança de Pedro estava baseado unicamente nele mesmo, nessa hora. A confiança de Pedro não estava em Deus, estava nele mesmo. E aí entra uma questão. Pedro esqueceu que ele era uma pessoa de limitações. Eu e você, nós somos pessoas que temos limitações. Queridos, todos nós temos as nossas limitações. E Deus conhece todas elas. Todas. Deus conhece as nossas limitações e por isso é que Ele nos oferece a graça dEle. É por isso que Ele nos ofereceu Jesus Cristo na cruz por nós. Porque Ele sabe que por nós mesmos a gente não chega em lugar algum. Então eu gostaria de verificar alguns pontos com vocês que esse texto pode nos ensinar. O primeiro ponto é cuidado com o excesso de confiança, porque esse excesso de confiança pode me levar ao fracasso e te levar ao fracasso. Perceba que no início da fala de Pedro, ele fala assim, estou pronto a ir contigo. Queridos, você, hoje, você está pronto
para ir com Jesus até a morte ou até a prisão? Será que nós realmente estamos prontos? Porque, como bem disse Samuel, nosso país ainda, por enquanto, é um país livre. Nós professamos a nossa fé, nós podemos abrir a porta da igreja e falar abertamente sobre Jesus. Embora nós precisamos orar muito pela nossa nação, porque as coisas já estão mudando. Para quem acompanha as notícias, já sabe, né? Então nós precisamos orar. Aqui nós percebemos que Pedro, ele tinha a melhor das intenções. Tinha ou não tinha? Pedro, ele queria proteger o seu mestre. Pedro queria mostrar para Jesus, olha, eu tô contigo, não abro. Eu vou com o senhor, aonde o senhor for, eu vou também. Se o senhor for preso, eu vou. Se o senhor for para a morte, eu vou também. Então Pedrão tinha a melhor das intenções. E Pedro não queria que seu mestre sofresse. Agora, olhando esse texto, a primeira coisa que a gente observa é que Pedro, ele superestimou a sua força espiritual. Queridos, tomem muito cuidado. Às vezes você pode se achar o herói gospel do momento. Cheio de Deus, cheio da presença de Deus, mas às vezes é só por fora, não por dentro. Porque o que determina se você é cheio de Deus mesmo ou não, não é o culto de domingo. É o culto que você presta durante a semana, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no meio da sua família, porque aqui nós nos reunimos para entregar o nosso culto. O seu culto é durante a semana. E como tem sido esse culto? A sua vida de devocional com Deus, sua vida de oração, a sua vida de leitura da palavra, a sua vida de estudo da palavra, a sua vida de meditação na palavra, como tem sido? Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou ler a Bíblia, tá, mas você vai ler só por ler? Você vai estudar a Bíblia? Você vai meditar nela? Hoje o pessoal tem uma dificuldade de entender sobre o meditar na palavra de Deus. Meditar, eu pego um texto, queridos, eu leio e eu fico ali, refletindo sobre ele, e refletindo, e Deus vai falando, e a gente vai refletindo e Deus vai falando. Muitos de nós, pela correria do dia a dia, a gente não tem tempo. Nosso dia tem 24 horas. E a gente escuta isso de algumas pessoas. Nossa, eu não tive tempo de orar essa semana. Eu não tive tempo de estudar a Bíblia ou ler a Bíblia. Como não teve tempo? Isso deveria ser a primícia dos nossos dias. Abrimos os olhos, primeira coisa que nós fazemos é ofertar o nosso tempo ao Senhor. E depois todas as outras coisas. Começar o nosso dia entregando ele nas mãos do Senhor, porque os dias são maus. Quem aqui passa problema no trabalho? Levanta a mão, só pra gente ver uma coisinha. Ok. Na família. Quem estuda aqui? Levanta a mão. Tem alguém estudando? Tem alguém estudando. Certo? Gente, os dias são maus. Agora você imagina passar o seu dia sem a presença de Deus. Aí fica muito complicado. E Pedro, ele estava se achando preparado para isso. Agora, Pedro, ele não iria cumprir o que ele tinha falado, conforme a gente já mencionou, né? E tem uma frase, queridos, que fala assim, que de boas intenções o inferno tá cheio. Então não adianta eu ter boas intenções, você ter boas intenções, porque é a ação da sua vida é que vai sustentar aquilo que você fala, aquilo que você prega para os outros. Por isso que tem muitas pessoas que elas não vêm para a igreja. Sabe por que ela não vem para a igreja? Porque às vezes o evangelho que nós vivemos aqui é um, mas o evangelho que a gente vive lá fora é outro. E as pessoas observam a nossa vida. E se nós damos um mau exemplo lá fora, quando a gente fala de Jesus para elas, o que elas vão pensar? Eu? Cristã? Igual você? De jeito nenhum. Não vou não. E elas não vêm. Por isso que a nossa vida tem que refletir Jesus, principalmente lá fora, né? Para que as pessoas, quando olhar no seu rosto, ela não veja a sua face, ela veja a face de Jesus refletida em você. A vida cristã, ela exige de nós, de mim, de você, vigilância constante. Vigilância o tempo todo em todas as áreas da nossa vida. E todas as áreas da nossa vida, todas,
depende única e exclusivamente da presença de Deus. Não tem nenhuma área que você olha e fala assim, isso aqui não precisa de Deus, não. Todas nós precisamos de Deus. E tem um texto na Bíblia, né? Lá em Coríntios 10:12, que fala assim, olha, aquele, pois, que pensa estar em pé, vigie e cuidado para que não caia. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Ele achou que ele estava preparado, ele deixou a autoconfiança dele dominar, e quando a autoconfiança dele dominou, ele caiu. Porque a confiança dele não estava em Deus, estava nele mesmo. Queridos, a nossa confiança tem que estar em quem? Somente em Deus. Amém? O segundo ponto que eu quero deixar com os irmãos nessa noite é: não adianta nos esconder. Jesus sabe todas as coisas e Ele conhece todas as nossas fraquezas. Observa um detalhe no texto. Jesus falou assim para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Jesus já sabia o que iria acontecer com Pedro antes mesmo de Pedro saber. O fato interessante aqui, pessoal, é que o galo que a Bíblia menciona que cantou 3 vezes aqui não é o bicho penoso, tá? Não é o cocoricó que a gente conhece. O galo aqui ele é um instrumento utilizado pelos romanos parecido com uma buzina. O som era parecido de um galo. E eles utilizavam esse instrumento todas as vezes que eles iam fazer a troca da guarda, principalmente a noturna. Então eles iam lá e tocavam esse instrumento. E parecia um galo cantando. Então quando Jesus fala, olha, antes que o galo cante, 3 vezes me negará, provavelmente ia acontecer a troca de turno dos soldados romanos. E foi exatamente o que aconteceu. Antes que o galo cante, Pedro negou Jesus 3 vezes. E, queridos, o que nós podemos entender nesse texto é que Jesus nunca é pego de surpresa. Você já viu algum texto na Bíblia escrito assim, e Jesus ficou surpreso por ter... A gente não vê isso. Eu e você, nós somos pegos de surpresa quase que todo dia, né? Quantas notícias a gente recebe de repente, né? Nossa, que a gente fica chocado. Se for uma enfermidade, uma doença, então, a gente fica apavorado, né? Nós somos pegos de surpresa. Jesus não. E Jesus, ele te conhece por inteiro. Sabe uma máquina de radiografia, raio-x, que tinha antes, agora está tudo computadorizado, né? Jesus faz a mesma coisa. Ele bate o olho em você assim, ele já faz o scanner. Ele já sabe como você tá. Todos os seus medos, tudo aquilo que você não compartilha com ninguém, sabe aquela situação que você chora lá na sua cama, no seu quarto, de porta fechada, para que ninguém saiba? Jesus sabe. Jesus sabe. Então eu quero dizer para você essa noite, se você tem enfrentado isso, Jesus sabe, Ele conhece, Ele vê os seus momentos de angústia, de dor que você enfrenta lá no seu leito, quando ninguém está olhando para nós. Jesus conhece todas as nossas lutas, independente de quais sejam essas lutas. Querida, a gente tem luta profissional todos os dias. Todos nós que trabalhamos, nós temos lutas na família, principalmente com aquele parente nosso que não é cristão. A gente enfrenta uma luta muito grande com ele. Só que também a gente enfrenta a luta com aqueles que são cristãos. Então, todos os dias, no seio da nossa família, nós temos lutas também. Para quem estuda, nós passamos por lutas acadêmicas. Tem um dado no nosso país que é muito triste, que os jovens cristãos, pelo menos 80% deles, quando sai das igrejas e vai para as faculdades, principalmente as federais, eles se desviam, eles se perdem, alguns viram até ateus. Por quê? Porque não criaram raiz na palavra do Senhor. E aí qualquer coisinha que chegou no ouvido depois, levou. E a gente fala isso muito na central ali com a juventude. Olha, você que está se preparando para ir para a faculdade, primeira coisa que você precisa pensar quando você estiver lá, você é um instrumento do Senhor naquele lugar. Você não pode ser o instrumento do diabo naquele lugar. Você pertence ao Senhor. E se você está lá, é para você transformar aquele lugar.
Eu fiz faculdade, queridos. Eu sou formado em ciências contábeis. Façam outro curso, se alguém está pensando em fazer esse curso, tá? Contabilidade é um desastre esses dias atuais. Mas eu fiz esse curso. E durante 4 anos, eu enfrentei muita coisa na faculdade. Vocês acham que a gente não escuta muita chacota? A gente é desafiado o tempo todo, né? A gente é confrontado o tempo todo. E, queridos, permanecemos em pé. Então, só realmente sai da presença do Senhor aqueles que estão fracos na fé, verdadeiramente. Porque se você está enraizado na palavra do Senhor, você permanece firme aonde você está. Eu contei uma experiência esses dias para o pessoal. Na empresa que eu trabalho, tem de tudo lá. Gente, na empresa que eu trabalho tem crentes de diversas denominações, tem macumbeiro, tem feiticeiro, tem bruxo, tem gay, tem lésbico, tem tudo que você imaginar, juntou tudo no mesmo lugar. Só que lá eu sou instrumento do Senhor. Todos sabem que eu sou cristão e todos sabem que eu sou pastor. Todos. E eu converso com todos eles. E eu lembro que num café da manhã lá uma vez, a gente foi trabalhar num sábado, a empresa deu um café da manhã, e estávamos preparados para tomar um café, e uma menina falou para mim assim: "Ô Ricardo, faz uma oração aí", mas num tom de deboche, tá? "Faz uma oração aí pra gente tomar café". Eu falei: "Faço, agora". Aí veio uma menina, né, que frequenta centro, e falou assim: "Credo, não vou fazer essa oração não, eu não gosto desse teu Deus, não pertenço a ele". Aí eu virei para ela e falei assim: "Olha, não interessa se você gosta ou não gosta, se você pertence ou não pertence, eu pertenço, e nós vamos fazer oração". Vocês estão entendendo? Posicionamento. Então a gente não pode deixar que as chacotas nos intimidem também. Então nós pertencemos ao Senhor, nós somos do Senhor. Então nós não podemos nos esconder ou esconder nada da presença do Senhor, porque Ele conhece todos os nossos caminhos. Perceba agora os discípulos. Quem eram os discípulos de Jesus? A gente olha e fala assim: credo, olha os discípulos de Jesus, olha o que eles fizeram. Vamos analisar? Lá no meio tinha o discípulo amado, né? Aquele que amava, aquela pessoa que gostava de estar perto, ok? Lá tinha um traidor, não tinha? Um que vendeu Jesus? Tinha. Lá tinha aqueles que iriam fugir, que iriam abandonar o seu mestre. E lá também tinha aquele que o negaria. Olha o cenário assim por cima, rapidamente, dos discípulos. E aqueles ficavam disputando quem era o maior no reino dos céus. Esses mesmos discípulos, essas mesmas características, tem no nosso tempo, hoje. Tem aqueles que seguem o mestre, mas na hora que a coisa aperta, corre. Nós temos aqueles que o negam, na hora que são pressionados na faculdade, por exemplo, vai lá e nega Jesus. E tem aqueles que o traem, principalmente em relação ao dinheiro. Igual Judas fez. Quantos que a gente conhece no nosso país, ministros da palavra do Senhor, que trocam Jesus, que vendem ele por dinheiro, sendo que os púlpitos de suas igrejas deveriam ser utilizados para pregar a palavra e não o dinheiro. Então tudo isso tem no nosso tempo também. Jesus também conhece as nossas futuras decisões. Sabe aquilo que você está pensando em fazer essa semana? Jesus já sabe. A questão é, você já perguntou para ele se é da vontade dele ou não? Porque ele sabe. Ele sabe o que eu vou fazer amanhã. E ele sabia que Pedro iria negar, por isso que ele deixou um alerta. Ah, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. Será que nessa semana nós vamos negar Jesus também? Será que os nossos planos particulares estão entregues a Ele, para que Ele conduza conforme a vontade dEle? Jesus sabe os meus erros, sabe os seus erros, sabe das nossas quedas, sabe do nosso cair, do nosso escorregar. Mas olha só, Pedro, apesar do deslize que ele teve, Jesus abandonou ele? Não, Jesus não abandonou. Assim como Jesus não abandonou Pedro, Jesus também não abandona você. Jesus sabia que Pedro iria cair, certo? Queridos, para que serve o cair? Para nós que arrependemos de verdade, o cair serve para nos levantar, nos colocar de pé e seguir mais fortes. Por quê? Porque nós recebemos de Jesus o perdão dele.
Para Pedro, ele tinha uma notícia maravilhosa, é que Jesus não iria desistir dele. Jesus seria preso? Sim. Morto? Sim. Mas Jesus iria ressuscitar. Amém? E quando Jesus ressuscita, ele vai procurar quem? Pedro. O que nós podemos entender aqui é que Cristo, ele entende a sua realidade melhor do que qualquer pessoa. Ele sabe, querido, dos seus tombos. Ele sabe dos seus deslizes. Ele sabe dos seus escorregões. Mas ele também tem uma mão estendida para você, para te trazer de volta. Eu já contei um testemunho meu, né? Os irmãos já sabem que no ano de 2018 eu fui estilo Pedro, um pouquinho pior. Então eu comecei a abandonar Jesus e viver por mim mesmo, seguir os meus caminhos. E foi um ano desastroso, querido. Para você ter uma ideia, até suicídio houve a tentativa. Mas eu fui ao encontro com Deus. Quem aqui já participou do encontro com Deus? Levanta a mão. Se você não participou, vai ter um agora em agosto, tá? Mas deixa eu te contar, eu fui lá nesse encontro com Deus e eu cheguei lá depois que a minha vida profissional estava destruída, depois que a minha vida de relacionamento estava quase que destruída, a minha vida ministerial já destruída. E lá nesse acampamento estava chuviscando. Vocês conhecem bem lá o acampamento, né? Aquele portão, na hora que vocês descem a rampa, aquele portão de entrada, teve uma hora que o pastor falou assim: olha, eu quero que você saia daqui de dentro, vá para um lugar no acampamento e ore ao Senhor antes da gente começar aqui. O primeiro dia. Coloca a sua vida diante do Senhor. Queridos, eu lembro que eu saí sozinho e eu fui lá naquele portão. Aí lá naquele portão eu fiz uma oração. Eu falei assim: Senhor, se eu ainda tenho uma chance contigo, se o Senhor tem um plano na minha vida, eu peço que o Senhor venha ao meu encontro, nesse lugar. Mas eu quero, Senhor, eu quero sentir a sua presença como eu nunca senti antes. E a primeira coisa que eu preciso sentir do Senhor nessa noite é um abraço. Só que eu não sabia que o pastor Miguel, ele estava atrás de mim, porque ele viu eu saindo e estava chovendo e eu fui para o rumo do portão. E o pastor Miguel foi atrás. Então, se eu tivesse olhado para ele, com certeza eu tinha assustado. E o pastor Miguel foi com a blusa preta que eu estava, ficou segurando ela. E eu orando alto, então ele ouviu tudo, né? Confessando meus pecados lá. E quando eu falei assim: Senhor, eu só quero sentir o seu abraço. O pastor Miguel me cobriu com a blusa dele. E eu estava de joelho. O pastor Miguel cobriu, me levantou. Ali eu entendi, Deus falando assim: ó, eu tô aqui. Então eu vou te tratar nesse lugar. E eu tenho uma história para você. Aqui não é o fim, aqui é o começo. Para todos nós chega isso. Se você acha que o seu deslize é maior, Deus é maior que todas as coisas. E esse é o terceiro tópico que eu quero conversar com os irmãos. Se o arrependimento é verdadeiro, Jesus nos levanta. Porque, queridos, a queda não é o fim. Para aqueles que não se arrependem, a queda é o fim. Eu contei para o pessoal esses dias, conversava com uma adolescente, e ela compartilhou comigo um monte de pecado. Ela não é da nossa igreja, viu, gente? Compartilhou comigo um monte de coisa. E eu virei para ela no final da conversa e falei assim: escuta, mas você se arrepende de tudo isso que você fez? Ela é de uma família cristã, ela é de uma igreja cristã, conhece a Bíblia, conhece tudo. Você se arrepende de tudo isso que você fez? Ela falou para mim assim: ó, não me arrependo, gostei do que eu fiz, se tiver oportunidade eu vou fazer de novo. E de novo, e de novo, porque eu gostei. E aí, gente, a conversa ficou bem difícil, né? Porque você vê que a pessoa não se arrependeu, e ela gostou, e ela quer fazer de novo. Então, a queda, para nós que nos arrependemos, ela serve para nos levantar. É Jesus que coloca a gente de pé. Pedro negou Jesus 3 vezes. E sabe o que poderia ter acontecido aqui? Pedro negou, Jesus foi morto, Pedro voltou a pescar. Pedro poderia continuar pescando, sim ou não? Ele poderia continuar a vida dele. E aí, quando Jesus aparece para ele, poderia falar assim: ó, Senhor, eu te neguei 3 vezes, é isso mesmo, e eu vou continuar minha vida, vou pescar. Olha,
O senhor tem aí uma boa vida enquanto estiver aqui e eu vou seguir meu rumo. Pedro poderia ter feito isso, né? Mas Pedro não fez. Jesus foi até Pedro naquela praia e fez 3 perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? Perguntou por 3 vezes. Na última vez é que Pedro entendeu. E para nós que conhecemos a história de Pedro, ele foi um dos maiores líderes da igreja. A igreja foi fundada em cima de Pedro. Imagina se Pedro tivesse continuado a pescar e não tivesse se arrependido do que ele fez. Qual que seria a história da igreja hoje? Vocês estão entendendo? O que eu quero dizer para você é que Deus tem uma história para você. É para você. E assim como Ele teve para mim, e Ele ainda está trabalhando em mim, porque eu não sou perfeito, eu sou pecador, careço da misericórdia de Deus todos os dias. Mas Deus quer mudar a história aqui. Queridos, qual é a tua história? O que você vai contar para as pessoas a partir de hoje sobre quem é você e sobre quem era você? A história de Pedro, ela poderia ter tido assim um final bem desastroso. Mas o bonito nessa história é que a história de Pedro não terminou ali, porque houve um arrependimento. E esse arrependimento, queridos, é um arrependimento verdadeiro, genuíno. Uma pessoa, quando peca e se arrepende de verdade, ela nunca mais comete o mesmo erro que ela cometeu. Então, existe uma diferença entre arrependimento e remorso. O remorso, você pecou hoje, ai Senhor, pequei, me perdoe e tal. Só que amanhã você vai fazer de novo a mesma coisa. Então você não se arrependeu, você teve um remorso. Mas o arrependimento verdadeiro e genuíno é esse que Jesus transforma a vida. E, queridos, quando Jesus transforma a nossa vida, a restauração ela é por completo. Eu saí de uma pessoa que quase destruiu o casamento, o ministério, a família, a vida profissional e quase morreu num suicídio para estar pregando em uma igreja. É Deus ou não é? E eu conto essa história, a pessoa já conhece, só para vocês terem uma noção. Eu estava no meu trabalho, eu estava vindo na estrada, foi quando eu pensei em jogar meu carro de frente a uma carreta, numa reta que eu estava lá perto da cidade de Formiga. E aí, sabe aquelas orações que a gente faz e acha que Deus não vai responder? Eu falei assim, Senhor, se já tem alguma coisa para mim agora, um plano de salvação, o Senhor mostre agora. E eu já preparando para... Aí meu telefone tocou. Aí eu atendi na direção do carro. Era minha esposa. Eu falei assim, Ricardo, onde você tá? Foi perto de Formiga. Ela falou, vem para casa. Vem para casa que a gente vai resolver todas as coisas que você tá passando. E desligou o telefone. Aí eu parei o carro no acostamento. Aí eu falei, e agora? Vou para casa ou não vou? E eu fui para casa. Fui pro encontro. Tô aqui hoje com vocês. Eu penso que Deus usou a minha esposa nessa hora para me alertar. Para falar, olha, apesar de tudo que você fez, apesar de você ter negado Jesus, Ele tem uma chance para você. A restauração, queridos, foi por completo. Sabe por quê? Pedro voltou a servir ao Senhor, sim ou não? Pedro pregava, Pedro expulsava demônio, Pedro enfrentava qualquer coisa, só que agora diferente. A autoconfiança que ele tinha nele mesmo não era mais nele, a confiança dele agora era em quem? Em Deus. Então o que a gente aprende nessa situação aqui? É que quando há um arrependimento de verdade, igual houve com Pedro, a restauração também ela é por completo. E Deus vai nos colocar no caminho que Ele quer que a gente esteja. Ainda que viemos enfrentar algumas coisas. Porque a caminhada com Cristo, ela não é fácil. Nesse caminho nós vamos enfrentar muitas coisas. Mas eu sempre lembro a palavra de Jesus antes dele ir para o céu. Olhe, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E a Bíblia fala que ele não é de mentir. Então, se ele falou que vai estar com a gente todos os dias, ele está comigo e com você todos os dias. E aí, queridos, entra o último ponto que eu quero falar com os irmãos. É que a graça de Deus, ela nos basta. A graça de Deus nos dá segurança e nós não precisamos de mais nada. Pedro, ele aprendeu durante essa
caminhada com Jesus, primeiro, que não seria fácil. Porque servir a Deus não é fácil. Não adiantaria ter só coragem. Não adiantaria querer agir de forma, explosiva. Não adiantaria ele querer tomar a frente das coisas. A vida dele iria depender totalmente da graça de Deus. Pedro antes falava assim, eu nunca, ou Senhor, eu estou contigo. Não, agora o discurso muda, porque agora é a vontade dele se cumpra em mim. E Pedro entendeu isso, ele entendeu que a graça de Deus é o que ele precisava. Não era a confiança que ele tinha nele mesmo, era a confiança que ele tinha em Deus. E ele passou a depender do Senhor completamente. E ele mudou a vida dele completamente. Queridos, você já aceitou Jesus de verdade? Aí algumas pessoas vão fazer assim, claro, já aceitei Jesus. Você já se arrependeu de todos os seus pecados? Já me arrependi. Tá, a sua vida mudou? Aí a conversa começa a mudar. Porque se nós conhecemos a Cristo de verdade, entregamos a nossa vida para Ele, e a nossa vida mudou, então a nossa vida teve uma conversão. Agora é caminho totalmente oposto daquele que nós caminhávamos. Qual caminho que você está trilhando? É o caminho de uma pessoa que realmente entregou a vida para Jesus? Ou é o caminho daquele que fazia as mesmas coisas antes de conhecer Jesus? A sua vida é de Pedro quando negou? Ou a sua vida é de Pedro quando foi alcançado naquela praia e Jesus mudou a história por completo? Sabe, querido, somente quando nós aprendemos a confiar inteiramente em Deus, e aí nós deixamos de confiar em nós mesmos, deixamos de confiar no nosso próprio braço, nas nossas próprias forças, é que nós conseguimos alcançar uma maturidade espiritual. E aí, queridos, debaixo da vontade de Deus, Ele vai te levar a lugares que você nem imagina. Talvez hoje você está sentado aqui achando que você está assistindo apenas mais um culto, mas você nem imagina que amanhã Deus pode te pegar e te colocar num lugar que você não imaginava, que você não esperava, mas que você vai ser usado lá tremendamente. Amém? Porque Ele conhece o seu futuro. Então, o que nós podemos aprender com toda essa história de Pedro aqui, né? Devemos lembrar então que, primeiro, Jesus conhece todas as nossas fraquezas, todas as nossas limitações, e não adianta você esconder elas. Fala para Ele: Senhor, a minha fraqueza, a minha limitação é essa aqui. E hoje eu coloco diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor pode me fortalecer exatamente nisso daqui. Toda queda não é o fim. A queda, na verdade, é o começo para aqueles que se arrependem verdadeiramente e entregam a sua vida para Jesus. E deixa que Ele te coloque no caminho e no centro da vontade de Deus. Aí a queda se torna o início. Queridos, muitos que um dia batiam no peito e que oravam em línguas, ministravam louvor, pregavam e tal, hoje estão desviados. Muitos. Mas todos eles têm uma chance. E eu acredito que se houver um arrependimento verdadeiro, um dia eles voltarão. Amém? A graça de Deus, ela é uma graça restauradora. Gravem isso, a graça de Deus, ela é restauradora e ela restaura você por completo. Prova disso sou eu mesmo. O que Deus fez comigo, me tirou da morte, me trouxe para a vida e restaurou a minha vida. Por isso que quando a gente conversa com os jovens, né, lá ela sabe, a gente prega para os jovens, a gente fala muito aberto para os jovens. Fala, tudo isso que você pensa em fazer, tudo isso que você faz escondido, tudo isso que você faz na escola, tudo isso eu já fiz. Sabe qual que foi a consequência? Um fim amargo e desastroso. Agora, se arrependa de verdade, Jesus muda a tua história. E para aqueles que mudam, o caminho é maravilhoso. A mesma graça que sustentou Pedro, a mesma que sustentou Pedro até o último suspiro dele no ministério dele, é a mesma graça que te sustenta. É a mesma graça que me sustenta. E é a mesma graça que vai te sustentar até o fim da sua vida.
Porque aí, quando chegar o fim, Jesus volta. E aí nós iremos morar com Ele. Amém? A minha oração é que Deus pegue essa palavra, coloque nos nossos corações, para que durante a semana nós vamos meditando, nós vamos lembrando, nós vamos nos analisando, vendo aquilo que nós podemos mudar, aquilo que a gente está fraco, aquilo que a gente está limitado, quem nós somos de verdade diante de Jesus, e que nós possamos nos colocar diante dele, se há algum pecado, se há alguma coisa que está atrapalhando a nossa caminhada, que haja arrependimento verdadeiro e genuíno, para que todos nós, a partir de mim, possamos estar no centro da vontade de Deus, restaurados como Pedro. Amém? Que Deus vos abençoe, né? E dê a vocês aí dias de grandes experiências, né? Sobrenaturais na presença do Senhor. Amém?